Oi, gente, a Juanita aqui. Eu vim falar rapidinho sobre mais um assunto, sobre, sobre como estudar japonês. Antes de eu começar, eu quero deixar bem claro que eu não sou professora, então as dicas que eu tô dando aqui é de uma estudante pro outro estudante, tá? E assim, eu tinha feito um vídeo no meu canal que era sobre como eu estudava kanji. E assim, depois desse vídeo eu reparei que seria interessante se eu falasse sobre o Nihongo no Ryokushiken, que é aquela prova que acho que quem estuda japonês conhece, que é o teste de proeficiência. Aí eu gravei um vídeo e eu vou tentar postar em breve. Não vou prometer, tá, gente? Porque eu sou uma desgraça, né, pra editar vídeo, cara, porque precisa de tempo. E porque eu tinha feito um vídeo sobre o kanji, sobre como estudar kanji, eu pensei que seria interessante se eu fizesse um vídeo bem curtinho sobre como eu faço para estudar a parte gramatical do japonês, tá? Então, assim, esse vídeo é para quem ainda não se achou dentro do aprendizado em japonês, no sentido de que, como é muita coisa e muitas vezes, mesmo com o professor, uma parte do estudo do japonês é feito, assim, de uma maneira mais autodidata, às vezes a gente fica meio perdido, né? Tipo assim, por onde eu começo? Tem muita gente que não sabe assim, ai, será que eu tenho que aprender kanji logo? Será que eu tenho que aprender primeiro? Desculpa, gente. O sono tá mais forte aqui. Será que é melhor aprender primeiro as letras, né? O hiragana, o katakana, os outros alfabetos. Então, assim, eu vou falar pra vocês uma ordem que funcionou muito pra mim, porque quando eu comecei a aprender japonês, embora eu tenha aprendido nesta ordem que eu vou passar pra vocês agora, foi um pouco difícil, assim, porque eu tava tentando me situar, sabe? Porque quando você vai estudar uma língua, se você não tem costume de estudar, já é difícil. Se você nunca estudou outra língua, e japonês é a segunda língua que você tá estudando, tirando a sua, que é a primeira, que provavelmente é o português, se você está assistindo esse vídeo, é difícil você, como você não sabe nada, como a gente não sabe nada, a gente fica assim, tipo, mas isso daqui é um verbo, como que eu vou saber todos os verbos? Como que eu vou fazer pra estudar os verbos? Não, isso daqui é uma contagem numérica, como que eu vou aprender? Porque até isso eles conseguiram inventar diferente, né? Aí, como que eu vou aprender pra contar os números? E as coisas? Aí, agora eu tenho que aprender todos os advérbios, aí agora eu tenho que aprender esse monte de adjetivo. Então, assim, as dicas que eu vou dar agora são sobre o aprendizado de gramática, tirando o vocabulário, tá? Vocabulário é uma outra coisa que você tem que estudar por conta própria ou como eu, não estuda. E vai aprendendo conforme a vida vai te levando, tá? É assim que eu aprendo o vocabulário, tipo, de acordo com a necessidade. Tipo, vai aparecendo as palavras e eu vou aprendendo, tá? É assim que eu faço. Porque esse negócio de ficar fazendo frase, lendo listas e listas de palavras aleatórias, assim, isso daí pra mim não funciona. Funciona pra muita gente, pra mim não rola. Então, assim, quando você vai estudar gramática, a primeira coisa que eu recomendo é que você saiba de cor, assim, cor salteado, de trás pra frente, de frente pra trás, o hiragana e o katakana. Mesmo que você não esteja aprendendo kanji ainda, é bom você ter esses alfabetos, assim, na ponta da língua. Por quê? Porque quando você vai começar a aprender gramática, muitas expressões gramaticais são escritas sem kanji com hiragana, por exemplo. Então, se você não sabe, você não vai conseguir ler o que tá escrito. Então, tipo assim, começa do mais simples, tá? Depois que você aprendeu esses alfabetos da língua japonesa, eu recomendaria que você fosse aprender as partículas. O que seriam as partículas da língua japonesa? São, por exemplo, pronomes. Se a gente for generalizar, seriam os pronomes. Então, é tipo dele, dela, aqui, ali, pronomes tipo de lugar, sabe? Em, ou tipo, sabe quando você usa no inglês? Que uma palavra para que tá em cima, uma palavra que tá embaixo. Então, são essas palavrinhas que são, assim, partículas que eles falam porque são uma sílaba só, que vão conectar as outras palavras na frase inteira. Então, você vai ter aquela frase. Na frase em português, por exemplo, você não tem os pronomes, tem os verbos, aí tem os substantivos, não é assim? É a mesma coisa em português. Então, essas partículas, que são sílabas,
curtas, tipo, pá, pá, elas vão ajudar a ligar todas as outras palavras na frase, tá? Então, segundo passo, partícula. O terceiro passo que eu recomendaria você aprender, conjugar verbo. Por quê? Conjugação de verbo não é difícil aqui no Japão. Por quê? No Japão, em japonês. Por quê? Porque você conjuga verbo assim, ou é passado, ou é presente, e o presente serve para o futuro também, tá? É a mesma conjugação, você só vai saber diferenciar se é presente ou futuro. Dentro da frase vai ter alguma palavra indicando se é futuro ou se é presente. Pelo contexto você vai saber. Então são duas conjugações, passado, presente. Só isso. Só que tem um detalhe, japonês conjuga verbo na negativa também. Porque eu não sei, gente. Em vez de colocar um não na frase, não sei, resolveram inventar. Então, assim, você vai conjugar afirmativo e negativo, passado ou presente, tá? Que serve pro futuro também. Então, seriam 4 conjugações, né? Passado, afirmativo e negativo. Presente, afirmativo e negativo. É isso. O que vai mudar é que dependendo da terminação do verbo, vai conjugar um pouquinho diferente, mas isso não é muita coisa que você vai ter que decorar, não. E depois de um tempo, vai ser natural pra você. E não é conjugação, assim, difícil que nem tem em português, sabe? Aquela lista de vários tipos de conjugação. Dependendo da palavra, você vai conjugar de jeito diferente. Não é tão difícil assim que nem em português, não, tá, gente? Então, se em português, por exemplo, em japonês, um verbo que termina com ru, você vai conjugar de um jeito. Um verbo que termina com mu, você vai conjugar de um jeito. E por aí vai. Então, assim, na verdade, dentro dessas categorias que eu falei agora, da sílaba final do verbo, tem acho que uns 3, 4 tipos mais ou menos, que vai ser como se fosse uma regrinha, sabe? Então, se você vê que aquele verbo vai terminar com ru, você vai já saber que regra que você vai aplicar para aquela conjugação. Então, não é tão absurdo assim, não é muita coisa, dá pra fazer. O terceiro ponto que eu ia falar, que eu acho interessante aprender, é aprender os adjetivos. Não que você precise saber todos os adjetivos da língua japonesa, ou você ficar lendo aquela lista, sabe, sem adjetivos. Não é isso que eu tô querendo dizer. O japonês também inventou de conjugar adjetivo. Só Jesus na causa, sim. Como que japonês conjuga adjetivo? Muito parecido com como eles conjugam os verbos passado ou presente, negativa e afirmativa. E existem 2 tipos de verbo, dois tipos de adjetivo. Adjetivo terminado em i e adjetivo terminado em na. Então também, se você aprende a regrinha dos dois, já era, já passa suave, tá? E a última dica que eu dou, que daí já é mais difícil, porque é muita coisa, é você aprender essas outras palavras que se usam numa frase para você conseguir fazer as frases cada vez mais estruturadas. Então, em vez de só falar assim, o livro está na mesa, o cachorro latiu, você vai conseguir falar, é aquele livro que foi comprado naquela época, enquanto eu estudava tal coisa, ele está em cima da mesa, que foi feito por tal pessoa, você entendeu? Então, assim, o que vai fazer você enfeitar a frase são essas outras expressões gramaticais, tá? E essas expressões gramaticais vai desde palavras como vários tipos de porquê, claro que não é que nem português, tá? Aqui tem porquê separado, porquê junto, porquê com acento, porquê sem, não é assim. Mas tem expressões de interrogação, né? Da mesma maneira que você aprende português. Quem, quando, tem isso, tá? Tem expressões gramaticais relacionadas a tempo, que seriam os advérbios, né? De tempo. Ontem, hoje, no passado, no futuro, que não são apenas palavras, são expressões, tá? Gramaticais. Não é apenas um simples vocabulário que você vai colocar ali. Expressões que vão fazer você conseguir construir frases que passam informações, por exemplo, de coisas que estão acontecendo paralelamente, sabe? Enquanto chovia, o cachorro corria, sabe? Umas coisas assim. Claro que cada vez mais complicado, você vai conseguir criar frases mais complicadas e entender essas frases quando você lê, né? Que vai cair em provas, por exemplo. Tem outras expressões gramaticais para dar explicações, né? Para explicar. Outras expressões gramaticais
que são em relação, tipo, de, sabe, causa e efeito? Se você fizer isso, vai acontecer aquilo, sabe? É assim que funciona a língua japonesa. Então, tipo assim, dentro da frase, se você pegar uma frase relativamente complexa, não muito, um tanto, tá? Que é um tanto, por exemplo, de complexidade que você, como uma conversa que a gente tá tendo agora. Se você pega essa frase e você desmembra, você vai ver que tem os pronomes, tem os verbos, o que tiver de substantivo, o que tiver de advérbio, o que tiver de adjetivo, você entendeu? Então, se você pega essa frase, você vai conseguir saber o que você tem que aprender. Então, como eu falei, partículas, depois você aprende os verbos, depois você aprende os adjetivos, porque verbo e adjetivo você vai ter que conjugar, e por final você vai tentar aprender essas expressões que vai fazer com que tudo isso esteja ligado na frase para ela fazer sentido, pra gente não ficar falando que nem o Tarzan, entendeu? Eu, Jane, você, Tarzan, pra gente não falar assim, com palavras picadas, como se a gente estivesse falando que nem índio, quando tava aprendendo português, tá? Então, essas é tipo a ordem que eu acho interessante você aprender, porque você vai do mais fácil pro mais difícil, e aí quando você começar a ler frases pequenas e frases maiores, você vai conseguir identificar o que tá ali, e aí as frases vão começar a fazer sentido pra você. Então, mesmo que você não tenha todo o vocabulário daquele assunto ou daquela frase que você tá lendo, você vai conseguir entender melhor sobre o que se trata. Sabe quando fala assim, eu tenho uma ideia geral, assim, do que tá escrito aqui? É isso. E nisso você vai avançando, e com o tempo você vai ganhando vocabulário e você vai conseguindo usar essa gramática que você aprendeu com o vocabulário que você tá aprendendo pra ficar, joso. Nihongo joso desu, né? Então, pra você ficar ouvindo esse tipo de frase, mesmo que não seja verdade. Então é isso, gente. Essas foram as dicas de como eu estudei e continuo estudando gramática. Qualquer dúvida, se vocês quiserem deixar nos comentários, eu vou tentar. Se eu souber a resposta, eu respondo, tá, gente? Se eu não souber, eu não vou ficar enrolando vocês. E é isso, espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!